Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor aos irmãos. Hoje, irmão, nós vamos entrar em um tema muito sério. Porque eu já ouvi muito de irmãos, como ainda existem, irmãos falando que é pecador. Eles citam até Romanos 6 em diante sobre a história ali de Paulo. E os adventistas têm usado muito esse texto de Romanos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Parece que é Romanos 7. Nós vamos daqui a pouco lá para conferir. Então ele tem usado muito esse Romanos 7, onde Paulo diz que o que ele quer fazer, o bem, ele não faz. Então eles têm usado, irmão, isso aí. Eu tenho encontrado muitos irmãos que se aproveitam para usar esse texto para viver uma vida de pecado, para viver errando, porque os líderes das teologias, porque eu já vi muitas igrejas pregando isso, ensinando isso às igrejas, ensinando isso às ovelhas, que ela é pecadora, que ela é miserável, que ela não vai conseguir viver sem pecar. E o diabo, irmão, o diabo está usando os seus discípulos nesse fim dos tempos para fazer com que vocês vivam no erro, para que vocês sejam pegos de surpresa. Então vamos aqui, irmão, vamos ouvir aqui a voz de Deus. Se vocês não ouvirem a voz de Jesus, vocês irão, irmão, perecer igual a esses homens, esses guias cegos. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em 1 João 3, versículo 9. Preste bem atenção, irmão. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Está aqui, irmão, é um mandamento. Está aqui, é uma lei. Então, quem é nascido de Deus, quem nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Deus está dizendo, Jesus está dizendo para vocês não viverem na prática do pecado. Então os diabos enviam os seus discípulos, os seus líderes, para dizer que você é um pecador, que você não vai conseguir viver sem pecar. Vamos aqui continuar, irmão. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Essa semente aqui é o Espírito Santo. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Veja aqui, irmão, que tremendo. Que tremendo, irmão. Então, quem é nascido de Deus não pode viver pecando, porque você é nascido de Deus. Aqueles que vivem errando, os que vivem pecando, porque aprenderam dos seus líderes, que são miseráveis, que são pecadores. Então esses que vivem no erro, no pecado, não são filhos de Deus. Então isso aqui, irmão, aqui é o mandamento. Vocês têm que decidir, ou você obedece à voz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ou senão vocês vão perecer igual a esses soberbos líderes, pastores da teologias, como os da sétimos dias, pregando para vocês isto. Então vamos lá, irmão. Olha só, vamos lá para Romanos. Vamos para Romanos 6 e vamos entender Romanos 6. Porque os adventistas, eles usam Romanos 6. Aqui, irmão. Eles usam Romanos 7, versículo 7. Eles usam, irmão, Romanos 7. O diabo usa esses homens da sétimo dia para dizer para vocês que vocês serão pecadores. Vocês vão pecar até que Cristo venha. Irmãos, que doutrina de diabos são essas que estão pregando para vocês? E não só apenas os adventistas, Leandro Quadro, Pastor Luiz, mas também os pastores
da teologia. O diabo está usando eles para dizer que vocês são miseráveis, que você é pecador, fazendo com que vocês se matem pela própria boca. Então vamos aqui, irmão, entender Romanos, olha só. Porque o segredo de vocês, o segredo, irmão, de vocês é ler a Bíblia de Mateus até o Apocalipse. Não basta simplesmente você ler aqui o contexto, somente o contexto aqui de Romanos. Não, irmão. Leia toda a história de Paulo. E você vai entender que o que é nascido de Deus não pode viver pecando e nem errando, como eu já mostrei em 1 João. Olha só, irmão, eu vou aqui dizer aqui, vocês vão, que eu vou adiantar, olha só. Então Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Só que Paulo, irmão, olha só, vamos aqui, no versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei, e de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então preste atenção, irmão. Paulo, ele começa a dizer que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas Paulo diz, graças a Deus, que Jesus veio para libertar ele desse pensamento, libertar ele de viver pecando, para libertar ele de viver, para libertar ele para ele fazer agora o bem que ele quer. Você tem que conhecer, irmão, a história de Paulo toda a Bíblia. Olha só, irmão, então Paulo diz, graças a Deus. Você tem que prestar atenção, irmão, nessa parte aqui. Você não pode ficar se isolado desses versículos que esses adventistas dizem. Você não pode ficar isolado desses versículos que os pastores da teologia dizem, que você é pecador. Que mesmo assim que você queira fazer o bem, você não vai conseguir. Usando Romanos 7. Irmão, você tem que entender, tem que ler a Bíblia todinha. Então você veja aqui, irmão, o versículo 24. Paulo diz, graças a Deus, que Jesus veio para libertar ele. Então olha só, irmão. Vamos para o versículo 8. Olha só, irmão. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja aqui, irmão, você tem que ler toda a Bíblia, toda a história de Paulo. Então Paulo diz aqui, irmão, que não é para nós viver segundo a carne, pecando, errando. Viver, irmão, segundo o Espírito. Então olha só, no versículo 8, ou versículo 5. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então olha aqui, irmão. Os que estão vivendo ainda na carne, pecando, cometendo erros, não podem agradar a Deus. Esses versículos aqui, irmão, esses pastores não citam para vocês. Eles não citam essa passagem aqui. Só querem se isolar aqui, naquela parte de Paulo que ele diz que o bem que ele não pode fazer, ele não consegue. Então ele se isola só ali e diz para vocês, conheça, irmão, conheça toda a história. Olha só, irmão. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto
por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivifica também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmão, somos devedores, não à carne, como se contagido a viver segundo a carne. Não é para viver segundo a carne, não, pecando e nem errando. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então veja aqui, irmão, se vocês viverem pecando ou errando, vocês vão caminhar para a morte. Se vocês ouvirem essa doutrina diabólica desses homens das sétimos dias, de que você é um pecador, você é um miserável, que você vai pecar até que Cristo venha, se vocês ouvirem os pastores da teologia dizendo que você é pecador, é miserável, vocês vão caminhar para a morte. Se vocês viverem no rudimento, nos desejos da carne, pecando e errando. Olha só, não. Porque se vivendo segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente viverei. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito da escravidão. Então vamos aqui, irmão. Agora peço aos irmãos que vamos aqui para Romanos 6, porque aqui eles não diz para vocês. Por quê? Por que ele não diz para vocês? Fica só isolando naquilo que vão fazer vocês cometerem pecados, fazer com que vocês cometam erro. O diabo usando esses homens para que vocês aprendam isto, que vocês é miserável, que você é pecador. Então o diabo está usando esses homens malignos para fazer com que você erre nesse fim dos tempos, irmão. E você será pego de surpresa, vivendo uma vida de pecados e erros. Então é só, vamos aqui, irmão, Romanos 6. Que diremos? Pois permanecemos no pecado? Então a Bíblia aqui, irmão, faz uma pergunta. Depois que eu aceito Jesus, sou batizado, aceito Jesus, será que eu vou viver, posso viver ainda em pecado? Veja o que a Bíblia diz, irmão. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Então a Bíblia diz, irmão, de modo nenhum. Não é para vocês viverem pecando. Não é para você viver errando. Veja aqui, irmão, olha só. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Como é que pode, irmão? Como é que você aceita Jesus e vocês vivem ainda em pecado? Isso significa, irmão, que vocês não nasceram de novo. Vamos dar oportunidade, irmão. Nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorai que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andar em novidade de vida, irmão, é não cometeres pecado, não cometeres erro. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então você veja aqui, irmão. A pessoa que ela é justificada do pecado, ela não pode viver pecando. Aqueles que não vivem pecando, que não vivem errando, ela é justificada por Deus pelos seus pecados. Então você veja aqui, irmão, a prova. Romanos 6. Então tenha cuidado, irmão, com esses pastores da teologia que se isola em Romanos 7 e não mostra para vocês. Não mostra para vocês o segredo de que vocês não podem viver pecando. Então, veja o que eu disse lá em 1 João. Os que é de Deus não vivem pecando.
Entende, irmão? Então tenha cuidado. Ouça somente a voz de Deus. Somente ouça, irmão, isto aqui. Não brinque com a palavra de Deus. Porque de Deus não se zomba. Quem zomba da palavra de Deus, quem não pratica toda a lei, Deus ele vai punir você. Deus vai castigar você. Porque Deus diz que ele castiga e pune aquele que ele ama. Então, irmão, tenha cuidado. Não ouça, não receba essa doutrina da sétimos dia, de dizer que você é um pecador, que você é um miserável. Não, irmão. Paulo, antes nós éramos, quando nós era do mundo, nós era pecador, nós era miserável. Mas quando nós aceitamos Jesus, irmão, nós não somos mais miseráveis e nós não somos mais pecadores. Por quê? Porque nós vamos andar em santidade. E a outra coisa, irmão, vocês vão lá para Gênesis. Veja o que diz aqui Gênesis. Veja bem. Olha o que Deus disse para Caim. Então ele disse, né, Gênesis 4, versículo 6. Então ele disse o Senhor: por que anda irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procede bem, não é certo que serás aceito, se todavia procede mal. Eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmão, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível, irmão. Olha só o que Deus falou para Caim. Se vocês, irmão, viverem em pecados, em erros, você não será aceito por Deus. E veja o que Deus diz aqui, irmão. Que o nosso desejo de pecar está à nossa porta. Mas Deus diz, irmão, o mandamento. Cabe nós dominá-lo. Com a ajuda do Espírito Santo, que nós aceitamos Jesus, ele nos consola, ele nos dá força para nós dominar o nosso desejo de pecar. Esse é o mistério, irmão, que vocês têm que conhecer. O Espírito Santo foi enviado para nos dar força, para nós combater, para nós dominar o nosso pecado. E foi assim que os discípulos, os apóstolos fizeram. Eles buscaram santidade e atingiram o grau. Eles não viveram, irmão, errando, pecando. Não, irmão. Vamos conhecer o presente deles. Eles buscaram a santidade com toda a força. E Deus deu poder para que eles não tenham desejo de pecar.